Olá, você que nos acompanha pelo blog Eu Faria, conforme votação, sugestão e análise, como nós já falamos no vídeo anterior, nós estamos iniciando hoje uma série de vídeos que vai falar sobre um tema proposto. O tema seria o comunismo de Jesus. E nós vamos analisar um pouco de elementos históricos, teológicos, que nos apontam na direção de uma linha de pensamento, de uma forma de entender o mundo, conversar com o mundo e conversar com Deus, desta figura tão importante para a história da humanidade, independente do credo que você tenha, que é Yeshua Bar Yosef, ou Jesus de Nazaré, como muitos conhecem. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, apresentar alguns pontos para levantar a reflexão de vocês que acompanham o blog. A sugestão foi de vocês, foi votada por vocês e nós apresentamos esse tema para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de dizer a surpresa que foi prometida também para vocês esses dias aí, que chegaria junto com o nosso vídeo. A partir de hoje, todos os meses, nós estaremos lançando uma publicação Eu Faria em revista, com também análises, temas, dicas, enfim, várias coisas interessantes. Vale a pena você conferir. O link segue aí ao final do vídeo e também vai estar disponível no nosso blog, que o endereço está aí aparecendo para você, http:// aqui eu faria tudo junto, minúsculo, .blogspot.com.br. O endereço está aí, você copia, vai lá, confere a revista, vê o que você acha e depois me diga. Muito bem, vamos começar falando sobre a figura de Jesus. Nem por enquanto, nem Jesus Nazaré, nem Jesus Cristo, apenas Jesus. Antes de nós falarmos sobre Jesus, vamos situá-lo nas principais correntes teológicas da sua época, porque isso vai dizer um pouco dele, a forma dele vivenciar a conversa, a relação com Deus, falar de Deus e falar com Deus, mostra algumas opções que serão importantes no seu ministério, na sua vida, na sua caminhada. No tempo de Jesus haviam muitas correntes teológicas, mas duas eram as principais. Uma delas era encabeçada por Baal e tinha vários outros deuses, mas Baal é a maior expressão dessa corrente teológica. Baal é uma palavra que quer dizer também Senhor. Vários deuses têm Baal antes como significando Senhor, mas a divindade Baal queria dizer o Deus proprietário, o Deus que hoje nós podemos dizer assim, o Deus da prosperidade material. Baal é o Deus que dá a terra ao homem, que dá o poder financeiro ao homem, e assim tem outros deuses na estrutura. A teologia de Baal ela é politeísta. Há outros deuses, o deus do dinheiro, o deus da plantação, enfim, a teologia daqueles que seguem Baal, os baalitas, seria uma teologia da prosperidade, uma teologia do acumular bens para si. Há vários estudiosos, inclusive, que associam o bezerro de ouro a Baal, porque a imagem de Baal era um touro. Então, a ideia de fixar-se numa terra, de ter uma terra sua, de ter algo seu para si, de um Deus que lhe dá coisas, ela advém de Baal. Há uma outra corrente teológica muito forte, que é a de Javé. Javé, pelo contrário, ele não prega aí a terra sua. Se você for lá em Levítico, no capítulo 25, versículo 23, você vai ver Javé falando: a terra é minha, vocês estão como hóspedes ou estrangeiros nesta terra. Então Javé tem uma ideia mais de comunidade, onde nós juntos vivemos uma coisa que é de Deus, que é dele e que ele nos empresta. Então a questão do acúmulo não é permitida. E nesse sentido, nós vamos abordar isso mais profundamente. Jesus vai dizer que não é possível servir a dois senhores. No momento oportuno nós vamos analisar essa frase de Jesus, mas esses dois senhores, quando ele fala do dinheiro, ele está falando de um outro Deus, que é Mamon,
mas Mamon está na tríade, ou na trilogia, ou na trindade com Baal. Então ele simbolizaria essa teologia baaliana. Jesus mostra que não dá para servir a Baal e a Javé. Ou você quer acumular posses, ou você tem consciência de que é um estrangeiro aqui e por isso vai viver em comunidade. Obviamente, eu já me adiantei, já te mostrei que Jesus escolhe a posição de Javé. Jesus é o Cristós. O que vem a ser Cristós? Seria aquele rei, profeta, messiânico, prometido por Javé em toda a história do seu povo, que viria libertar o seu povo da opressão, assim como o próprio Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito. A ideia da teologia de Javé também pressupõe um povo, uma comunidade a quem Javé socorre, a quem Javé envia um rei, um profeta e sacerdote, e sendo esse o significado de Messias. Vale destacar que Cristós, Cristos, Messias, na época de Jesus, tem uma denotação muito mais política do que espiritual. Isso no tempo de Jesus. Depois, no avançar da história, a titularidade messiânica assume um caráter mais espiritual, até por alguns momentos Jesus esclarecer algumas coisas nesse sentido. Nós vamos analisar isso também. Uma outra coisa muito importante que mostra a direção da vivência prática e teológica de Jesus é o título que foi dado a ele, Jesus o Nazareno. Isso foi mal traduzido na história, ficou como Jesus de Nazaré, o que para nós não procede, porque se ele nasceu em Belém, ele não seria de Nazaré, ele seria de Belém. Mas, enfim, há uma explicação para isso e muitos historiadores citam. Flávio Joséfo, inclusive, faz uma análise dessa que é muito importante, que é o grupo dos nazarenos ou nazireus. Era um grupo que vivia o aspecto mais forte do comunismo, ou seja, do sentido da vivência em comunidade, da partilha comum dos bens entre os judeus antigos. Os nazarenos, eles têm essa ideologia de comum unidade muito forte, e Jesus é chamado de o Nazareno, Jesus o Nazareno. Se você pega o evangelho apócrifo de Filipe, você vai perceber muito claro que Nazareno não é um adjetivo pátrico, gentílico, ele é um adjetivo que indica uma opção, um caráter pessoal. Se você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 25, você vai ver que Paulo faz um voto de não cortar o cabelo, o que demonstra esse voto de não cortar o cabelo. Ele era característica dos nazarenos. Sansão foi nazareno e por isso a mãe de Sansão havia feito este voto de não cortar o cabelo dele. Então, uma vez mais, nós temos confirmada na forma de Jesus se relacionar com o Theos, que é por opção de partilha, de comunidade e não acúmulo da propriedade. Então nós temos que Jesus assume Yahvé como seu pai, Yahvé que é o dono da terra e empresta a todos de maneira igual, e que também ele é o Cristós, o Messias, o libertador da opressão, que vem libertar um povo, uma comunidade. E finalmente ele é chamado de o Nazareno. Nazarenos era um grupo que vivia a partilha comum dos bens como um de seus caráteres principais. Pois bem, esse é o primeiro vídeo, o primeiro ponto de reflexão que nós deixamos para vocês. Esperamos que vocês discutam bastante, que ampliem essa discussão, que indiquem aos amigos. Não deixem de acessar também a nossa revista e comentem lá e participem. Na próxima semana nós voltamos com outro vídeo continuando essa reflexão. Um beijo no coração de todos, uma excelente e abençoada semana. Até a próxima semana, até o próximo vídeo, se Deus quiser.